Olá, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Eu já fui presa, mas eu vou te contar essa história direito e vou te falar também as lições que isso trouxe para minha vida, tá bom? É depois da vinheta. Não sai daí. Então, gente, como eu falei, eu já fui presa. Aposto que algumas pessoas esperaram a vinheta passar só para ver essa história, só para ouvi-la. Então, eu já fui presa, mas não em um presídio, não em uma penitenciária. Eu já fui presa nos meus próprios julgamentos, nos julgamentos das pessoas. E a palavra de Deus, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também no mesmo livro, lá no capítulo 14, o versículo 6, ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade que nós precisamos conhecer é Jesus. E se não conhecermos esta verdade, nós estamos presos, né? Estamos presos a tantas coisas que não é somente aquela prisão física em que milhares de pessoas estão neste dia por todo esse país, mas é uma prisão interna, é uma prisão que não te deixa evoluir, é uma prisão que não te deixa crescer, é uma prisão que te faz refém de você mesmo e de muita gente. E eu já fui presa ao julgamento das pessoas, ao que pensariam de mim, pensariam a meu respeito. Mas eu conhecia a palavra, eu conheço desde a minha infância. Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. Eles aceitaram a Jesus em um dia só, meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos. Quando eu nasci, eu já nasci nesse ambiente cristão. Meu pai me ensinou um versículo lá de Salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em 2004, eu acho que eu tinha 12 anos, eu comecei a minha primeira leitura anual. Quando eu vi a minha mãe ler a Bíblia, iniciar a leitura anual em 1º de janeiro, eu também comecei, embora não tenha conseguido terminar naquele ano. Mas eu conheci a Bíblia, eu conheço Jesus desde a minha infância. Eu frequentava todas as escolas bíblicas, eu cantava no conjunto da igreja, eu fui batizada nas águas antes dos 12 anos para poder participar das consagrações. Na minha igreja só participavam as pessoas que eram batizadas e eu me batizei para poder participar disso. Recebi o batismo com o Espírito Santo naquele mesmo mês em que eu batizei nas águas e no mesmo mês que eu fiz 12 anos, tudo em novembro de 2004. E eu conhecia Jesus, eu conhecia a palavra, mas não era suficiente, porque eu sabia de teoria, eu sabia alguns versículos decorados, e se eu te contar que não é saber alguns versículos, não é ter tido a oportunidade de ir para a igreja desde a infância, que vai te fazer conhecer verdadeiramente Jesus. Jesus é mais do que um conhecimento teórico. Ele é vida. Jesus é um amigo que você pode ter. E hoje eu sou tão feliz porque eu me libertei de muita coisa. Mas esta libertação, ela não ocorreu assim de uma hora para outra. Isso não aconteceu assim rapidamente. Hoje eu já tenho 27 anos de idade e ainda aprendo muita coisa. E ainda estou sendo liberta de muita coisa. É um processo. E eu gosto de me lembrar de uma amiga que eu tive assim que eu cheguei para cá, para Gurupi, em 2008. E ela estava afastada de Deus. E depois que a gente se conheceu, ela voltou a frequentar a igreja. Hoje, graças a Deus, ela está firme, nunca mais se afastou do Senhor.
E ela sempre falava: Vanderleia, você parece que precisa ter o elogio das pessoas para você se sentir bem. Quando você faz algo, você sempre pergunta como foi para ver se alguém te elogia. E eu reparei que eu era assim mesmo. Muitas coisas a gente só presta atenção que a gente tem quando alguém te fala. Graças a Deus ela me falou e ela dizia: você não precisa disso. Você não precisa da aprovação das pessoas. E ela era muito sincera comigo, muito verdadeira, aprendi muito. E ela me falava às vezes dos meus defeitos, os piores que eu tinha. Olha, você é muito orgulhosa, você às vezes não sabe uma coisa, você não pergunta. Parece que não quer aprender. E ela falava mesmo, e muita coisa ela me ensinou. Graças a Deus por essa pessoa. Graças a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida para nos ensinar. E essa libertação foi acontecendo aos poucos, né? Eu fui conhecendo Jesus verdadeiramente. E por isso que a gente não deve reclamar, às vezes, gente, das dificuldades que nós passamos, né? Seja em relacionamentos, seja em trabalho, seja qual for. Tudo é aprendizado. Tudo Deus está te moldando, tudo Deus está usando para te ensinar algo. E o fato de, às vezes, eu estar sozinha, longe da família, às vezes o fato de eu ter sido decepcionada muitas vezes em relacionamentos, isso foi fazendo com que eu me tornasse mais forte, sabe? E ao mesmo tempo mais dependente de Deus, sabendo o quanto eu precisava de Jesus para promover em mim libertações que só Ele fazia. Libertações de coisas que na infância eu havia passado, de problemas na infância eu havia enfrentado, mas que eu precisava encarar, que eu precisava ser forte, entendeu? Para superar tudo aquilo. E Jesus aos poucos foi trabalhando em mim, transformando e me libertando daqueles sentimentos, às vezes, de inferioridade que eu também tinha. Eu já sofri bastante, gente, com essas coisas de não me aceitar como eu era. É, não sei se devido a traumas que eu passei na infância. Em um outro vídeo eu vou contar, vou compartilhar algumas coisas, mas em um outro momento. Mas eu acho que isso fez com que eu me sentisse sempre menos que os outros. E por isso eu fazia tanta coisa para ser aprovada, para ver se eu me sentia melhor. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu fui para a escola e a primeira prova de português, a maior nota foi a minha. Então, nossa, eu me senti o máximo, porque agora, tipo, eu tô chegando, eu tô me estabelecendo na escola e eu já vou ser vista como a menina que tirou nota mais alta em português. Então, aquilo, assim, tipo, me alegrava, sabe? Não é que isso não tem que alegrar alguém, motivar as pessoas, mas a gente não pode depender disso, não pode depender de ser o melhor para se sentir melhor, para se sentir bem. E esse amigo Jesus, ele esteve comigo todo esse tempo, me ensinando, né? Me ensinando a superar, me ensinando às vezes parar, como diz aquela música de canção e louvor, né? Não parar de avançar, mas parar para te escutar. Às vezes era hora de parar para ouvi-lo, né? E graças a Deus eu parei muitas vezes e ouvi o Senhor falar comigo, me orientando e me libertando. Gente, hoje eu sou uma pessoa tão livre, né? Se eu não tenho vontade de ir a um lugar, eu não vou para ter que agradar. Também não me justifico, não preciso me justificar. E isso muda muita coisa dentro da gente. A gente não depende mais da aprovação dos outros, sabe? Claro que nós temos que viver uma vida conforme a palavra de Deus, né? Ser aprovada. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiros, né? Sem ter do que se envergonhar. Não tem nada que nos reprove diante dessa palavra verdadeira. Mas não procurar aquela aprovação só para mostrar que você consegue. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente busca tanto algo, não para minha realização pessoal, não para satisfazer, para realizar os meus sonhos, mas para mostrar para os outros que você consegue. Não, não vale a pena, não vale a pena. Você vai conquistar algo e mesmo assim, muitas vezes ainda vão te colocar um monte de defeito. Não, não vale a pena. Busque as coisas por Deus, busque as coisas por você e você vai ser tão feliz.
E isso é suficiente. A graça de Deus para a sua vida, as coisas de Deus para a sua vida, tá bom? Então, hoje, eu posso dizer que eu verdadeiramente conheço a Jesus. O meu Jesus, o meu amigo. Não é que tudo que já me aconteceu na infância de leitura bíblica, de ir para a igreja, não tenha contribuído. É claro, gente, foi o meu alicerce. Eu digo que isso não é o suficiente para você verdadeiramente conhecer a Jesus. A palavra de Deus diz que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. E é isso que eu deixo para você neste dia. Busque conhecer a Jesus, a verdade. A verdade te liberta. Te liberta de tanta coisa. Tanta coisa você acredita, mas quando você conhece a verdade, muita coisa cai. Que não é aquilo que você acreditava porque você descobriu a verdade. Siga essa verdade. Sirva esse Jesus. E você vai ver as mudanças maravilhosas que ele vai promover dentro de você. A libertação que você vai viver. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e abençoe sua casa.